Os filósofos pré-socráticos, parte 14. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 11. Filolau de Crotona e o Pitagorismo do século V. Introdução. Após o estudo do acervo relativamente abundante de fragmentos autênticos de figuras da envergadura intelectual de um Parmênides, de um Zenão e de um Empédocles, frustrante é termos de regressar, uma vez mais, a uma documentação na sua maior parte de caráter doxográfico para o estudo das doutrinas do pitagorismo do século V. As suas características gerais foram já anteriormente descritas, pp. 223-225. Por sorte, subsistem alguns fragmentos autênticos do principal filósofo pitagórico da segunda metade do século V, Filolau. E começaremos as nossas considerações sobre as doutrinas pitagóricas com o exame dos seus aspectos mais importantes. Seguidamente, discutiremos a relação existente entre elas e a filosofia que Aristóteles atribui aos chamados pitagóricos e que constitui o assunto principal deste capítulo. Filolau de Crotona. I. Data e vida. 420 Platão Fédon 61d, DK 44b 15. Mas permite-me que te faça uma pergunta, Sebes, acaso tu e Símias, ao conviverdes com Filolau, não ouvistes debater estes problemas SC o que de errado há no suicídio? Em concreto, nada, Sócrates, em boa verdade, para responder à tua pergunta de há pouco, já antes ouvi, de facto, dizer tanto a Filolau, quando da sua estada entre nós SC em Tebas, como a outros, que tal se não deve fazer, mas expor em concreto esse problema é coisa que eu nunca ouvi da boca de ninguém. 421 Diógenes Laércio 8, 46, DK 44-4. Pois os últimos pitagóricos, que Aristóxeno viu, foram Xenófilo da Calcídia Trácia, e Fânton, Equécrates, Diócles e Polinasto, todos de Fliunte. Eram eles discípulos dos tarentinos Filolau e Eurito sobrescrito uma. 422 Diógenes Laércio 9, 38, DK 44-2, SC. Diz, também, Apolodoro de Císico sobrescrito 2, que Demócrito foi contemporâneo de Filolau. Sobrescrito uma é possível que Aristóxeno tenha razão, quando afirma que Filolau era de Tarento. Por outro lado, o historiador da medicina, Menon, discípulo de Aristóteles, disse que ele era natural de Crotona, 445, com o que está de acordo Diógenes Laércio em 423. O que é provável é que Filolau tenha nascido em Crotona, mas haja exercido a sua atividade filosófica e passado a fase adulta da sua vida principalmente em Tarento, com Fronticon 268. Sobrescrito 2 filósofo, que não deve ser confundido com o cronógrafo do mesmo nome, talvez dos finais do século IV a.C. Com Fronticon Klein. Strom. 2, 130 DK 68b4, e Burquerto, Lore, 229n51. O trecho 420 indica que Filolau vivia em Tebas e aí ensinava não muito antes da morte de Sócrates, ocorrida em 399 a.C. Equécrates, tal como Símias e Sebes, figura entre as dramatis personae do Fédon, e, deste modo, 421 confirma amplamente os dados cronológicos de 420, além de sugerir que Filolau era uma figura de proa do que nos parece ser uma comunidade pitagórica em Fliunte, perto de Corinto. O passo 422 é um testemunho menos fidedigno, extremamente breve e proveniente de uma fonte obscura.
com base em 422 e 542, infra, no qual se afirma que Demócrito nasceu entre 464 e 57 a.C., é possível inferir que a vida de Filolau foi grosso modo contemporânea da de Sócrates, nascido em 470 a.C. Nenhum outro testemunho de confiança existe acerca da vida de Filolau. 2. Obras. 421 Diógenes Laércio 8, 84, DK 44 a 1. Filolau de Crotona, pitagórico. Foi a ele que Dion foi aconselhado, numa carta, por Platão a comprar os livros pitagóricos, escreveu um livro. Hermipo diz que, segundo um determinado escritor, o filósofo Platão foi para Sicília, para a corte de Dionísio, comprou este livro aos parentes de Filolau por 40 minae alexandrinas, e que dele copiou o Timeu. Outros aqui afirmam que Platão adquiriu os livros, após ter obtido de Dionísio a libertação do cárcere de um jovem que havia sido um dos discípulos de Filolau. A história referida por Hermipo, bem como muitas outras anedotas a respeito de Platão, destinava-se, como é evidente, a denegrir a imagem deste filósofo, ao pôr em dúvida, no presente caso, a sua originalidade. A fonte, que utilizou, é, talvez, um escritor do século IV a.C. Ele mesmo, como discípulo de Calímaco, pertence ao século seguinte. A carta respeitante aos Tratados Pitagóricos, que é mencionada na variante da história, pode ter realmente existido como uma falsificação, urdida para defender a autenticidade de outros documentos ulteriormente forjados, talvez os 3 livros atribuídos ao próprio Pitágoras, Confronticon Diog. L8, 6, DK 14, 19, e Amblichus, VP 199, DK 14, 17, e Burkerto, Lore, 2235. Seja como for, o trecho 423 mostra como o nome de Filolau foi, desde cedo, associado a uma forma escrita do ensino pitagórico, e a existência de um livro da sua autoria confirmada pela referência de Menon às suas teorias biológicas. 445, infra. Subsiste, em autores tardios, um certo número de extratos que passam por ser fragmentos das obras de Filolau. Muito se tem discutido sobre a sua autenticidade, mas Burkerto judiciosamente convenceu a maioria dos escritores, que se lhe seguiram, da genuinidade dos principais textos metafísicos e cosmológicos, capitão 3, e defendeu ainda as teses, a, de que o livro de Filolau é a principal fonte da versão aristotélica do pitagorismo em 430 e noutros textos, e, b, de que Filolau criou de facto a filosofia do limite e do ilimitado e a sua harmonia conseguida através do número, na sua forma abstrata, num esforço para traçar de novo, com o auxílio da do século V, um quadro do mundo que, de algum modo, lhe veio de Pitágoras, Lore, 298. Estas últimas teses não têm tido uma aceitação geral. Vejam-se, Exempli Gratia, J. A. Philip, Pitagoras and Early Pythagoreanism, Toronto, 1966, 32 3, 1212, CJ de Vogel, Filosofia I. A. 100, 1970, 33 4, 84 5, J. Barnes, De Presocratique Philosophes 2, 88, 92 3. Quanto ao nosso veredicto, ele será mais compreensível para com Burkerto. 3. Limitadores e ilimitados. 424 Frei 1, Diógenes Laércio 8, 85 Delta. A natureza do universo foi harmonizada a partir de limitados e de limitadores, não apenas o universo como um todo, mas também tudo que nele existe. 1. 425 Frei 2, Estobeu Anten. E 21, sétima OO. Delta, delta. Força é que as coisas que existem sejam, todas elas, ou limitadoras ou ilimitadas ou simultaneamente limitadoras e ilimitadas. Mas não podiam ser apenas ilimitadas, portanto, uma vez que elas parecem não dever a sua existência nem às coisas que são todas limitadoras nem às que são todas ilimitadas, é evidente, por conseguinte, que tanto o universo como aquilo que nele existe foram harmonizados a partir simultaneamente dos limitadores e dos ilimitados. É isto que demonstram, também, as coisas tal como efetivamente existem. É que algumas delas, provenientes dos limitadores, limitam, outras, procedentes tanto dos limitadores como dos ilimitados, limitam e não limitam ao mesmo tempo, e as outras,
que provém dos ilimitados, são, evidentemente, ilimitadas. Um segundo parece, há uma lacuna neste ponto do texto, visto ser de esperar uma argumentação a favor da pretensão acabada de expor, e a seguir uma discussão dos limitadores. Muito provavelmente o passo 426 pertence aqui. 426 Frei 3, Inicomachum P7, 24 piste. Pois nada haverá que, em princípio, possa conhecer, se todas as coisas são ilimitadas. O fragmento de 424, que, no dizer de Diógenes, dava início ao livro de Filolau, introduz os conceitos principais e a tese fundamental do seu sistema. O elaborado raciocínio de 425 é obscuro. Interessante é notar que ele se divide em A, uma seção a priori, seguida de B, o que pretende ser um apelo à experiência. A partir de B, evidente se torna que a conclusão a que procura chegar é que deve haver limitadores e ilimitados e compostos de ambos. Consequentemente, é possível entender que o argumento de A pretende que, visto não ser o caso de todas as coisas serem limitadoras ou de todas as coisas serem ilimitadas, devem também existir algumas coisas, talvez o cosmos e o que nele se contém, que são compostos de ambos. O que, deste modo, defende indiretamente a tese de 424, mas só indiretamente, já que o videlicet da nossa paráfrase permanece totalmente desassistido. Tal como se encontra, não é mais do que um clamoroso nolique, contudo, o texto está indubitavelmente incompleto. Nem aqui nem em nenhum outro lugar explica Filolau por que aqui limitador e ilimitado devem ser considerados como conceitos básicos, necessários à análise filosófica. De facto, não chega sequer a revelar a identidade do que entende por limitadores e ilimitados, e por conseguinte, desvigora o argumento de D. Barnes, De Presocratique Philosophes 2, 85, 7, crê que os limitadores são formas, figuras preeminentemente geométricas, e os ilimitados, substâncias, exemplo gratia, cobre, estanho, azeite, vinagre, e que Filolau vislumbrava a distinção aristotélica entre forma e matéria. Mais provável é que se assuma um relacionamento, por parte dos seus leitores, com a doutrina pitagórica do número. Note-se a inesperada expressão limitam e não limitam. Os limitadores serão, pois, os números ímpares, os ilimitados, os pares, e os seus produtos, as coisas que provêm dos limitadores, etc., as espécies do número a que se fazenda referência em 437. Esta hipótese é apoiada pela existência de dois fragmentos explicitamente relacionados com o número, que Estobel cita logo após o fragmento de 425. A sua forma disjuntiva é aparentemente de inspiração eleática, confronte com Melisso, Frei 8, 31, e Gorgias, A.P. Ariste, MX, G979 a 11 e S. É possível, também, que a preocupação de Filolau com os conceitos limitador e ilimitado dependa, em parte, de Melisso, 526-31. 4. O número 427 Frei 4, Estobel ante. E 21, 7b. O certo é que todas as coisas que se conhecem têm número, pois sem ele nada se pode pensar ou conhecer. 428 Frei 5, Estobel ante. E 21, 7c. De facto, o número tem duas espécies que lhe são peculiares, a ímpar e a par, e uma terceira, derivada da combinação destas duas, a par ímpar. Cada uma das duas espécies tem muitas formas, que cada coisa em si mesma revela. O Frei de 428 aproxima-se muito de Ariste. Mete a 5, 986 a 17, 430 AD fim, tanto do vocabulário como na doutrina, com 427 compare-se Alexandre em Mete 40, 12, Aristóteles Frei 203. O fragmento de 427 mostra que, se limitador e ilimitado são conceitos fundamentais de Filolau, o número desempenha também um papel central no seu pensamento. Provavelmente, o que ele tinha em mente afirmar era que, se as coisas não forem contáveis, impossível nos é pensá-las ou conhecê-las. As suas palavras são, talvez, reminiscências de Parmênides, exemplo gratia, 291, mas não deveríamos interpretá-las como uma tentativa deliberada para afirmar, e muito menos sustentar, contrariamente à opinião dos eleatas, que é o pluralismo, e não o monismo,
o que o raciocínio estabelece como condição necessária do conhecimento e do pensamento. Tais palavras pretendem, antes, apoiar uma antiga ideia pitagórica com novos fundamentos epistemológicos. Da mesma opinião é M.C. Nussbaum, Eleatic Conventionalism de Philolaus on the Conditions of Thought, HSCP 83, 1979, 64-6, 81-93, que, sem razões plausíveis, encontra a cada instante ressonâncias e preocupações eleáticas em 4259. V. Natureza e harmonia. 429 Frei 6, Estobel ante. I. 21, 7d. Acerca da natureza e da harmonia a posição é a seguinte. O ser dos objetos, por ser eterno, e a própria natureza admitem o conhecimento divino, mas não o humano, com a exceção de que não era possível a qualquer das coisas que existem e que nós conhecemos terem nascido sem a existência do ser daquelas coisas de que foi composto o universo. Os limitadores e os ilimitados. E, visto estes princípios existirem sem serem semelhantes ou da mesma espécie, teria sido impossível para eles serem ordenados num universo, se a harmonia não tivesse sobrevido, fosse qual fosse o modo como ela se gerou. As coisas que eram semelhantes e da mesma espécie não precisavam de harmonia, mas sim as que eram de semelhantes e de diferente espécie e de ordem desigual. Necessário era para tais coisas o terem sido intimamente unidas pela harmonia, se é que hão de manter-se juntas num universo ordenado. O passo 429 é de longe o mais interessante dos fragmentos de Philolaus. As reflexões céticas sobre o conhecimento humano nele contidas seguem a tradição representada por Xenófanes, 186, Heráclito, 205, e Alcmene, 439. Verdadeiramente original, contudo, é o subtil argumento de que o que podemos conhecer acerca do ser real das coisas, que, na senda dos Eleatas, Philolaus considera sempiternas, é apenas, e tão somente, o seguinte: terem é que ele seja capaz de fornecer as condições necessárias à existência das coisas temporais com as quais estamos relacionados. É evidente que Philolaus supõe que, nesta base, estamos autorizados a inferir da existência dos limitadores e dos ilimitados como princípios últimos das coisas. Em seguida, mediante um posterior argumento a priori, conclui que, se uma coisa, ou, mais particularmente, o universo, é reunida a partir de limitadores e ilimitados, devem estes ter estado sujeitos a um processo de harmonia ou de mútuo ajustamento. Conclusão. Philolaus fornece para a doutrina pitagórica o que procuramos, mas não encontramos, no nosso capítulo sobre o ensino de Pitágoras, uma argumentação filosófica. Deste modo, aproxima o pitagorismo da corrente principal do pensamento pré-socrático do século V, de cujas preocupações ontológicas e epistemológicas partilha, como já antes vimos. É certo que ele apresenta o pitagorismo com uma roupagem inteiramente pré-socrática, numa panóplia de conceitos caracteristicamente filosóficos, tais como natureza, cosmos, ser, princípio, etc. Quantos destes conceitos faziam já parte da sua herança claramente pitagórica, é coisa que apenas nos é dado adivinhar. Harmonia e número encontravam-se, com toda a probabilidade, entre as ideias-chave do próprio Pitágoras. Mas é bem possível que tenham sido Philolaus e os seus contemporâneos os introdutores, no pitagorismo, das outras noções principais, contidas em 424-9, ou os que, em qualquer caso, primeiro exploraram o seu potencial sistemático. O exame da principal exposição aristotélica sobre a doutrina pitagórica, 430, apoiará o parecer de que o limitador, ou limite, e o ilimitado, em particular, não eram considerados pelos pitagóricos em geral como conceitos básicos do seu sistema. Eles assumem esse papel apenas em Philolaus e, talvez, numa outra tradição pitagórica, anônima, referida por Aristóteles, 438. Chegado é o momento de nos voltarmos para o testemunho aristotélico sobre os chamados pitagóricos. Apresentaremos, a seguir, textos respeitantes a outros aspectos da obra de Philolaus, à medida que a formos explorando. A principal exposição aristotélica acerca do pitagorismo. 430 Aristóteles mete. A5, 985b23, DK 58b4 e 5, contemporâneos destes filósofos S. Seleucipo e Demócrito, e anteriores a eles, os chamados pitagóricos dedicaram-se à matemática. Foram eles os primeiros a fazer progredir estes estudos, e,
tendo sido criados neles, pensaram que os seus princípios eram os princípios de todas as coisas. Uma vez que, destes princípios, os números são por natureza os primeiros, e que nos números eles pensaram ver grande porção de semelhanças com as coisas que existem e que se geram, mais do que no fogo e na terra e na água, sendo uma determinada modificação do número a justiça, uma outra, a alma e o intelecto, uma outra, a oportunidade, e, semelhantemente, sendo quase todas as demais coisas numericamente exprimíveis, visto, ainda, eles verem que os atributos e as razões dos acordes musicais eram exprimíveis em números, visto, também, todas as demais coisas no conjunto da natureza parecerem ter sido modeladas a partir de números. E que os números pareciam ser as primeiras coisas no total da natureza, supuseram que os elementos dos números eram os elementos de todas as coisas, e que todo o céu era um acorde e um número. E todas as propriedades dos números e acordes que eles foram capazes de demonstrar que estavam em concordância com os atributos e as partes e a disposição total dos céus, eles as reuniam e ajustavam ao seu esquema, e se em algum ponto havia uma lacuna, logo faziam adições, por forma a que toda a sua teoria fosse coerente. Exemplo gratia, visto considerarem que o número 10 é perfeito e que abarca a natureza total dos números, eles afirmam que os corpos, que se movem através dos céus, são em número de 10, mas como os corpos visíveis são apenas 9, para obviar a esta dificuldade, inventam um 10º, a antiterra. Estas questões foram já por nós debatidas com maior exatidão em outro lugar. É evidente, pois, que estes pensadores consideram também que o número é o princípio, tanto como matéria das coisas como formador das suas modificações e dos seus estados permanentes, e sustentam que os elementos do número são o par e o ímpar, e que destes o primeiro é ilimitado e o segundo limitado, e que um procede de ambos, por ser simultaneamente par e ímpar, e que o número procede do 1, e que todo o céu, como já se disse, é números. Alexandre, ao comentar este passo, em Met 41, DK 58b4, refere-se ao de Caelo, e deste 446. E as obras perdidas sobre os pitagóricos para um mais amplo desenvolvimento de Aristóteles acerca deste tópico. Tanto neste passo como noutros pontos da sua obra, Aristóteles fala, não de Pitágoras, mas dos pitagóricos, ao ocupar-se das especulações que ele associa os italianos, Met 987 a 31, de Caelo 293 a 20, Meteorologia 342b 30. Tal facto é devido, provavelmente, ao ceticismo vigente, sobre até que ponto era essa doutrina do próprio Pitágoras. Provável é que Aristóteles pretenda transmitir-nos esse seu ceticismo com a expressão qualitativa mus chamados. Quanto à antiguidade das doutrinas, que apresenta, deixa deliberadamente vaga. Se a nossa datação da atividade filosófica dos atomistas, por volta de 440 a.C. em diante, está correta, vejam-se pp 4278, infra, então Aristóteles situa-os na última metade do século V ou até em data anterior, confronte com também Met 1078b19, DK 58b4. Sem dúvida, todo este tipo de especulações era já atribuído, no tempo de Aristóteles, ao próprio Pitágoras, talvez por intermédio da célebre frase, ele mesmo o afirmou, Diog. L8, 46, confronte com Ian. Com. Mata. SCP 77, 22, 4. Contudo, Aristóteles tinha bem consciência de como o nome de Pitágoras estava profundamente envolvido na bruma da lenda. Vejam-se 2734, supra. A deliberada imprecisão no que respeita à cronologia e autoria das doutrinas referidas em 430 é já um argumento de peso contra a discordância de Burckhardt, de que a exposição de Aristóteles deriva fundamentalmente de Filolau, cujo nome é citado apenas uma vez, e mesmo então ocasionalmente, em todo o corpus, e Euden. 1225 a 30, DK 44b16. E apesar dos pontos em que as semelhanças são óbvias, há, de facto, diferenças consideráveis de ênfase entre 434-249, o que vem enfraquecer mais ainda a credibilidade da hipótese de Burckhardt. O trecho 430 faz do número e dos seus princípios par e ímpar o foco da especulação pitagórica, ao passo que 4249 consideram o limitador e o ilimitado, que são, certamente, conceitos mais genéricos, como fundamentais. Em 430,
a harmonia é constituída por razões musicais. Em 429, é uma questão de mútuo ajustamento de limitadores e ilimitados. 430 insiste, sobretudo, no uso completamente arbitrário das semelhanças por parte dos pitagóricos. Confronte com Match 1092b26 e SS, DK 58b27. Ao passo que 425 e 429, em particular, apresentam argumentos abstratos. 430 dá, efetivamente, o ímpar como limitado e o par como ilimitado, e as noções de limite e ilimitado figuram com mais destaque em referências de Aristóteles à doutrina dos pitagóricos em outros passos da sua obra, Exempli Gratia, 438 e 4424, ainda Match 987 a 9 e SS, DK 58b8, onde assumem o tipo de papéis que os trechos 4249 nos levam a esperar. Além do mais, é altamente provável que o exemplo contido em 430, respeitante a estranha teoria da antiterra, retome a doutrina especialmente associada ao nome de Filolau, confronte com 447, infra. Mas a conclusão adequada, que se deve extrair do testemunho como um todo, é que Aristóteles deu consigo a voltar-se para o livro de Filolau, sempre que necessitou disposições explícitas e pormenorizadas da, por exemplo, cosmogonia e astronomia pitagóricas, quando, por outro lado, teve de apresentar um esboço do motivo geral e das características do ensino pitagórico, não hesitou em se basear, também, noutras fontes, porventura na sua maioria orais, e preferentemente em Filolau. Filolau fez, certamente, uma desenvolvida exposição sobre a harmonia, expressa em razões musicais, confronte com o Exempli Gratia, Nicomaco Ariton. 26, 2, DK 44 a 24, um fragmento dessa exposição encontra-se, de facto, no passo citado por Estobel logo após o fragmento de 429, Ecli, 21, 7d Conte, DK 44b6. Contudo, tal fragmento não apresenta uma relação direta com o emprego do conceito contido em 4245 e 429. Nada há, de facto, em 430, na medida em que se opõe a 4249 e 438, infra, que se não possa explicar simplesmente como uma elaboração da doutrina sobre o número e a harmonia. Doutrina essa que nós achamos motivos para atribuir ao próprio Pitágoras, pp 242245, supra. Este passo, bem como o de 438, não se preocupa com uma visão dualista da realidade, além do que está desprovido, em larga medida, dos conceitos técnicos de 424, pelo menos nas funções que nestes passos lhe são atribuídas. Por consequência, melhor é interpretá-los como importações originais do próprio Filolau. Aristóteles esforça-se, no final de 430, por exprimir a relação subjacente entre números e coisas em termos dos seus próprios conceitos metafísicos de matéria e de afecções e estados. O que anteriormente dissera a respeito de semelhanças parece aproximar-se mais do objetivo, assim como, num casamento, os dois sexos estão unidos, assim também no número 5 se encontram adicionados o ímpar e o par. As relações dos corpos celestes são como as dos sons num acorde. Contudo, não se ajusta a todos os casos, o número do tempo exato é 7, já que os nascimentos se verificam no 7º mês após a concepção, os dentes surgem no 7º mês depois do nascimento, etc. Aristóteles Frei 203 AP, Alex. Imet 38, 16. O objetivo da doutrina no seu conjunto é seguramente o de ensinar que o cosmos, e tudo o que nele acontece, apresenta uma ordem totalmente inteligível. A função principal da identificação pitagórica das coisas com os números consiste, portanto, em dar uma expressão simbólica a essa ordem. Números vários, eleitos, escolhidos de uma variedade de áreas, são utilizados para exprimir a ordem de coisas específicas, o que possibilita a expressão da ordem de todas as coisas por meio do agrupamento de cada um de tais números numa série ordenada, efetivamente. A sequência 1 a 10, sendo este último número concebido como o que inclui e aperfeiçoa todos os demais. A principal crítica de Aristóteles ao pitagorismo. 431 Aristóteles, Match M6, 1080b16, DK 58b9. Delta, SC. Os pitagóricos acreditam também numa única espécie de número, o matemático, só que dizem que ele não está separado, mas que dele se formam as substâncias sensíveis.
é que eles constroem todo o universo a partir dos números, só que não são números compostos de unidades abstratas, mas supõem eles que as unidades têm grandeza espacial. Mas como é que a primeira unidade com grandeza se constituiu, é facto que eles parecem ter dificuldade em explicar. 432 Aristóteles, Math M8, 1083b8, DK 58b10. A doutrina dos pitagóricos apresenta, por um lado, menos dificuldades que as anteriormente mencionadas, mas, por outro, contém outras que lhes são peculiares. De facto, não conceber um número com capacidade para existir em separado remove muitas das consequências impossíveis, mas que os corpos sejam compostos de números, e que este número deva ser matemático. É coisa impossível. Pois não é correto falar de mudanças espaciais indivisíveis, e por muito que possa haver grandezas deste tipo, as unidades, pelo menos, não têm grandeza, e como é que uma grandeza pode ser constituída por indivisíveis? Mas o número aritmético, pelo menos, consta de unidades abstratas, enquanto estes pensadores identificam um número com coisas reais, em qualquer caso, aplicam as suas proposições aos corpos, como se estes consistissem desses números. Antes deste passo, Aristóteles tinha vindo a discutir a teoria, e a ela se refere na segunda frase da citação, defendida por Platão e alguns dos seus seguidores, segundo a qual o número existe como uma entidade separada das coisas sensíveis. Sobre esta teoria, veja-se Royce, Aristoteles Metaphysics, Oxford, 1924, li e ouvi. Com uma condescendência menor que em 430, Aristóteles supõe, neste passo, que os pitagóricos identificam literalmente os números e as coisas, e nesta base acusa-os de um grave erro. Não nos parece provável que os pitagóricos em geral pretendessem ser compreendidos deste modo, ou que sustentassem a opinião que Aristóteles supõe ser a consequência da identificação, videlicet que as grandezas são unidades indivisíveis. Confronte com o exemplo gratia de J. Furley, Tu Studies in Degree Atomis, capítulo 3. Em 431, Aristóteles lança algumas críticas muito diretas contra a cosmogonia de Filolau, vejam-se pp 358 e S. Infra, mas em 432 apenas faz um uso dialético, não histórico, do pitagorismo nas discussões principalmente relacionadas com o platonismo. Noutros passos, revela através das suas próprias queixas, que a posição pitagórica era muito menos definida do que a sugerida por 4312. 434 Aristóteles, Math N5, 1092b8, DK 45,3. Uma vez mais, em sentido algum se precisou de que modo é que os números são as causas das substâncias e do ser, se, como limites, dado que os pontos são grandezas espaciais era assim que Erito fixava o número de qualquer coisa, exemplo gratia de um homem ou de um cavalo, videlicet limitando as figuras dos seres vivos com pequenos seixos, como fazem alguns, ao darem aos números formas de triângulo e de quadrado, ou, 2, é por ser harmonia uma relação de números que o é também o homem e tudo mais. Eurito, cuja atividade decorreu pelos finais do século V, confronte com 421, tentou, evidentemente, tornar mais preciso o ensino pitagórico, ampliando a doutrina de que as figuras geométricas são determinadas por números naturais, como podia ser demonstrado por meio da representação dos números em figuras traçadas com seixos, confronte com 437, para explicar substâncias como um homem ou um cavalo. Matemática e filosofia. 434 Diógenes Laércio 8, 12 Delta. Apolodoro, o calculador, diz que ele isto é, Pitágoras sacrificou 100 bois, após ter descoberto que o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos lados que formam o ângulo reto. E há um epigrama que diz, quando Pitágoras descobriu a famosa figura, aquela pela qual ele fez um célebre sacrifício de bois. 435 Proclo em Euclidem e 44, p. 419 Friel, DK 58b20. Estas coisas, segundo Eudemo e os seus seguidores, são antigas, e também o são as descobertas da musa dos pitagóricos, a aplicação das áreas, do seu excesso e da sua insuficiência. 436 Proclo em Euclidem e 32, p. 379 Friel, DK 58b21. Alfa.
O peripatético Eudemo atribui aos pitagóricos a descoberta deste teorema, a saber, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, e diz que eles demonstraram a proposição do seguinte modo: seja B um triângulo, e há uma linha paralela a B, que passa por A. Então, dado que B e A são paralelas, os ângulos alternos são iguais. Assim, é igual a, e é igual a. Acrescente-se o ângulo como comum. Então, os ângulos, e, isto é, os ângulos, ou seja, dois ângulos retos, são iguais aos três ângulos do triângulo. Assim, os três ângulos do triângulo são iguais a dois ângulos retos. Poucas dúvidas podem restar de que, desde o século V em diante, os pitagóricos deram uma contribuição substancial para o desenvolvimento da matemática na Grécia. No que se refere à geometria, além da importante técnica de aplicação de áreas, 435, e de alguns teoremas isolados como o de 436, os escoliastas, Sol. Euclu. 273, 3, 13, atribuem-lhes a descoberta dos teoremas do livro 4 de Euclides. Em particular, Arquitas, cuja atividade se situou nos primórdios do século IV, Confronticon 268, foi um matemático de grande importância, tendo desenvolvido uma autêntica teoria aritmética da música, Confronticon Tol. A. I. 13, DK 47 a 16, Boécio de Mus 3, 11, DK 47 a 19. Essa era, naturalmente, a forma de matemática a esperar de um pitagórico, segundo Platão, 253, e pode ser vista como um desenvolvimento lógico do conceito fundamental dos pitagóricos sobre a harmonia. É difícil avaliar a extensão total dos aspectos e do caráter da obra pitagórica no campo da matemática. Por exemplo, diversas fontes tardias associam os pitagóricos à descoberta da irracionalidade da diagonal de um quadrado, exemplo gratia sol. Euclu. 417, e Jean. VP 246 e SS, DK 18, 4. Embora não haja razões sólidas para lhes conceder crédito, veja-se Burckhardt, Lore, 455, 65. E também Philip, Pitágoras em Dierli Pitagoriarnis, Apendix 2. Igualmente tardios são os testemunhos que relacionam a descoberta do Teorema de Pitágoras com o próprio mestre, como o de 434. É mais plausível conjecturar que, neste caso, os pitagóricos não tenham, ao menos inicialmente, pensado em termos de uma prova geométrica, mas antes reconhecido propriedades correspondentes a conjuntos específicos de números, como 3, 4 e 5. É possível que tenham disposto pequenas pedras, de modo a representar triângulos retângulos, descobrindo assim um método geral para calcular os lados racionais, confronte com Burckhardt, Lore, 42730. Técnica semelhante já era conhecida pelos babilônios, veja-se Neufebauer, The Exact Sciences in Antiquity, segunda edição, Providência. R.I., 1957, Capitão 2. É possível inferir da primeira frase de Aristóteles em 430 sobrescrito uma que os pitagóricos virtualmente criaram a matemática entre os gregos, opinião que, embora rejeitada pelos estudiosos modernos, ainda conserva certa popularidade. De fato, foram os gregos da Jônia que lançaram as bases da geometria e se tornaram responsáveis pelos seus principais avanços até o século IV, como claramente se depreende do compêndio de Próclo e da história de Eudemo, em Euclu. P65, 3 e SS. Sobrescrito 2 menos plausível é a sugestão de Aristóteles de que as investigações pitagóricas em matemática os teriam conduzido às especulações sobre número e harmonia, o que seria, como diz o texto, pôr o carro à frente dos bois. O fascínio pitagórico residia mais nos poderes simbólicos dos números, considerados individualmente ou como um sistema, do que num estudo matemático profundo. Esse fascínio encontra expressão nas ideias contidas em 430, o que leva os pitagóricos a identificar o casamento, por exemplo, com um número 5. Por ser a soma do primeiro número feminino, 2, e do primeiro masculino, 3, Aristóteles apeia Alex. E Met 39, 8 igual Frei 203, reflete a simples verdade de que 2 mais 3 igual 5. Sobrescrito uma mais a sintaxe e a interpretação do texto são discutíveis. Burckhardt, Lore,
41214, entende que Aristóteles quis dizer que os pitagóricos foram os primeiros a perceber a relevância dos princípios da matemática para a questão geral dos princípios. Sobrescrito 2 confronte com W. A. Idel, The Pythagoreans and Greek Mathematics, in D.J. Furley e Ruey, a Allen Studies in Presocratic Philosophy 350 SS, Burkert, Lore, Capitão V. O autor demonstra que a seção sobre Pitágoras no compêndio deriva não de Eudemo, mas do neoplatônico Jâmblico, pp. 409 e 12. Outros testemunhos confirmam essa interpretação sobre as motivações metafísicas da matemática pitagórica. O próprio Aristóteles fornece um exemplo num texto que também atesta a predileção pitagórica por representar os números segundo uma disposição semelhante à que hoje encontramos nas pedras do dominó ou nos dados. 437 Aristóteles, Física Gama 4, 203 a 10, DK 58b 28. SC, Delta. Os pitagóricos dizem que o ilimitado é o par. É que este, dizem eles, quando está envolvido e limitado pelo ímpar, fornece o elemento ilimitado das coisas existentes. Uma prova deste facto é o que acontece com os números. Se se colocarem os gnômones em redor do 1, e sem 1, num caso, a figura resultante varia constantemente, noutro, é sempre a mesma. Tanto a doutrina de 437 como a ilustração que a apoia são obscuras, em particular as palavras Kai Cris, aqui traduzidas por e sem 1. As duas figuras a que Aristóteles se refere são aparentemente estas. A partir de agora, as figuras presentes no livro serão descritas em forma de narração para que façam sentido nesse audiolivro. A interpretação dessa figura, em forma de texto, foi realizada pelo canal Ouvindo Pensar. Segue a descrição da figura. Na passagem, Aristóteles menciona duas figuras que servem de ilustração para a doutrina pitagórica sobre o par e o ímpar. Podemos imaginá-las assim. A primeira figura mostra um ponto central, representando a unidade, o número 1, em torno do qual se dispõem sucessivamente linhas de pequenos quadrados, como camadas concêntricas. A cada nova camada acrescentada, forma-se um quadrado perfeito, que cresce mantendo sempre a mesma proporção. Cada adição representa, assim, a sequência dos números ímpares, e a figura, mesmo ampliada ao infinito, conserva sempre a forma de um quadrado. A segunda figura, por sua vez, também começa com uma pequena disposição de pontos, mas sem o ponto central. As adições sucessivas, agora representando os números pares, fazem com que a figura se alongue, tornando-se retangular. Aqui, a proporção entre o comprimento e a largura muda a cada passo. Enquanto a primeira figura se expande simetricamente, preservando a forma do quadrado, a segunda cresce de modo irregular, como um retângulo que se alonga indefinidamente. Dessa diferença entre o quadrado e o retângulo, Aristóteles extrai a ideia simbólica de que o ímpar é limitado e estável, enquanto o par é ilimitado e variável. A partir de agora, retomamos ao contudo do livro propriamente dito. Qualquer destas figuras se pode, naturalmente, ampliar ad infinito, com a adição de mais gnômones. Sobre estes vejam-se pp 102.3, supra. Na figura 1, em que os gnômones são colocados em redor do 1, cada adição sucessiva marca a seguinte na série dos números ímpares, ao passo que a figura 2 representa, de um modo semelhante, a série dos números pares. Mas enquanto a figura 1 permanece, em cada adição, sempre a mesma, um quadrado, a figura 2, pelo contrário, muda, em cada adição, a relação existente entre o seu comprimento e a respectiva largura. Daqui, a inclusão de quadrado e retângulo no trecho 438, infra. Esta ilustração consegue, por certo, forjar uma conexão de formas entre ímpar e limitado, pela via da uniformidade, e par e ilimitado, pela via da variabilidade infinita. Contudo, não esclarece por que é que o par fornece o ilimitado das coisas, nem o que se pretende dizer com a expressão de que ele está incluído e limitado pelo ímpar. Provavelmente, não é possível, neste caso, uma explicação precisa dos processos de pensamento dos pitagóricos, a despeito dos esforços nada convincentes dos antigos comentadores para conseguirem dar simplo em PHYS. 455, 2456, 15. É evidente que os pitagóricos pretenderam servir-se, como princípios, tanto do ímpar e do par, como do limite e do ilimitado,
e relacionar as duas séries de princípios. Mas os testemunhos mostram claramente que eles nunca se decidiram por qualquer via determinada para realizarem essa conexão. Em 437, tal como em 430, mas não em 4249 e 4434, são o ímpar e o par, e não o limite e o ilimitado, que são tidos como princípios fundamentais do número e, por conseguinte, de tudo mais. Tábua dos Opostos. 438 Aristóteles, Metafísica 5, 986 a 22, DK 58b 5, continuação de 430. Outros membros desta mesma escola dizem que os princípios são 10 e os dispõem em duas colunas de pares correlatos. Limite e ilimitado. Ímpar e par. Uno e pluralidade. Direito e esquerdo. Macho e fêmea. Estático e dinâmico. Reto e curvo. Luz e escuridão. Bom e mal. Quadrado e retangular. Foi por esse modo, ao que parece, que Alcmeno de Crotona também concebeu a questão, e ou ele recebeu essa ideia dos pitagóricos, ou eles a receberam dele, já que se expressou de maneira semelhante. Segundo suas palavras, a maioria das coisas humanas existe aos pares, não no sentido de oposições rigorosamente definidas, como faziam os pitagóricos, mas em contrários ocasionais e empíricos, branco e preto, doce e amargo, bom e mal, grande e pequeno. Ele apenas sugeriu vagamente a existência de outras oposições, ao passo que os pitagóricos declararam quantas e quais eram elas. Com estas duas escolas, pois, podemos aprender o seguinte, que os contrários são os princípios das coisas, e quantos e quais são esses princípios, podemos-lo nós aprender com uma delas. Mas sobre o modo como esses princípios podem ser agrupados sob as causas mencionadas, nada eles disseram por forma clara e articulada. Parece, contudo, que eles ordenam os elementos sob a égide da matéria, pois é destes que, como partes imanentes, eles dizem que se compõe e é modelada a substância. Sobrescrito alguns manuscritos trazem a seguinte redação. Alcmeno era quando Pitágoras era um ancião. Escrita dessa forma, a passagem é evidentemente corrompida. Royce, Adlock, tem, com razão, seguido a lição de A e de Alexandre, omitindo as frases adicionais, provavelmente notas marginais que acabaram incorporadas ao texto, embora talvez contenham alguma informação histórica verdadeira. É evidente que Aristóteles derivou a Tábua dos Opostos de uma fonte pitagórica, diferente das que utilizou em 430, como também do livro de Filolão. A tábua em questão traz-lhe à memória o uso dos opostos por parte do filósofo médico Alcmeno de Crotona, confronticon 310, Supra, que escreveu, provavelmente, nos começos do século V, veja-se a nota ao texto número 1. É nesta reminiscência que ele baseia a sugestão que faz sobre a afinidade entre o parecer de Alcmeno e o dos pitagóricos, e ao proceder assim, atraiçou a sua imprecisão a respeito da antiguidade da tábua. Ao contrário das especulações referidas em 430, a Tábua dos Opostos não recorda nenhuma das ideias pitagóricas originais, que foram discutidas no capítulo 7. Mas parece obra de alguém que se deixou impressionar pelo dualismo cosmológico de Parmênides e pelos números referidos em 437, que ele, por conseguinte, tentou relacionar com outros conceitos eleáticos e matemáticos e submeter aos princípios pitagóricos de limite ilimitado e de ímpar e par. A tábua contém uma estrutura interna muito reduzida, mas tentador é inferir que o limite e o ilimitado se destinam a ser opostos básicos, subjacentes, em certo sentido, a todos os demais, ímpar e par incluídos sobrescrito 2. Sobrescrito uma escolha das palavras, por parte de Aristóteles em 438, sugere que Alcmeno não era propriamente um pitagórico, embora os amigos a quem o livro era dirigido fossem, provavelmente, membros da seita. 439 Alcmeno Frei 1, Diog. L8, 83. Alcmeno de Crotona, filho de Perito, disse estas palavras a Brotino, a Leon e Batilo, no tocante às coisas invisíveis que os deuses veem claramente, mas que, quando muito, os homens podem conjecturar. Sobrescrito 2 confronticon 440 Aristóteles e Mid. B5, 1106b29. DK 58b7, Delta. Pois o mal pertence ao ilimitado, como conjecturavam os pitagóricos, e o bem, ao limitado.
Cosmogonia. 441 Filolau Frei 7, Estobeu Antem. I. 21, 8. A primeira coisa a ser harmonizada, o uno, no centro da esfera chama-se lareira. 442 Aristóteles Met N3, 1091 a 12, DK 58b 26, Delta. Estranho é também atribuir geração aos seres eternos, ou antes, isso é uma das coisas impossíveis. Não há necessidade de pôr em dúvida se os pitagóricos lhes atribuem ou não geração, pois claramente afirmam que, quando o uno se consolidou, quer a partir de planos, quer da superfície ou de um germen ou de elementos que eles não são capazes de exprimir, logo a parte mais próxima do ilimitado começou a ser atraída e limitada pelo limite. 443 Aristóteles PHYS. Delta 6, 213b 22, DK 58b 30, Delta. Também os pitagóricos sustentaram que o vazio existe que penetra no céu a partir do sopro ilimitado, por assim dizer, ele inspira também o vazio SC além do sopro. O vazio distingue as naturezas das coisas, por ser ele quem separa e define os termos sucessivos de uma série. É isto que acontece, em primeiro lugar, no caso dos números, por ser o vazio a distinguir a sua natureza. 444 Estobeu Antem. I. 18. 1c, ao citar Aristóteles, DK 58b 30. No primeiro livro da sua obra sobre a filosofia de Pitágoras escreve ele que o universo é uno e que do ilimitado nele são introduzidos o tempo, o sopro e o vazio, que distingue sempre os lugares de cada uma das coisas. Em 442, Aristóteles escreve como se estivesse a valer de pelo menos uma versão escrita da doutrina pitagórica para o ponto a que pretende chegar. A sua fonte principal neste passo, em contraste, Exempli Gratia, com 430, foi, muito provavelmente, o livro de Filolau, se bem que da cosmogonia deste filósofo dificilmente tenham subsistido quaisquer fragmentos autênticos, salvo, talvez, o de 441, que felizmente apresenta a mesma doutrina de 442. Indubitavelmente, Filolau não estava nada interessado em dar mostras de conhecer mais do que exigia a sua teoria geral, confronte com a prudência das suas reticências, em 429, sobre os meios pelos quais se concluiu a harmonia, expondo-se assim às críticas de Aristóteles em 442, e também em 431. Quanto aos passos 4434, a explicação por eles dada acerca da respiração na cosmogonia encontra-se expressa em termos que recordam os usados para a teoria da respiração na biologia de Filolau sobrescrito uma. Se esta cosmogonia era, em grande medida, criação do próprio Filolau ou uma doutrina mais antiga é assunto de discussão. A crueza com que está expressa pode ser considerada como uma sugestão de ter originalmente pertencido a um meio intelectual do século VI, dado as suas ressonâncias de conceitos cosmogônicos de Anaximandro e Anaxímenes, confronte com ainda 172, Supra, e vejam-se, Exempli Gratia, Philip, Pitagoras, 68-70, 93-5, C.H. Cain, Pythagorean Philosophy Before Plato, in the Presocratics, edição A.P. de Mourelatos, Garden City, N.Y., 1974, 183-4. Mas rudeza de expressão é endêmica no pitagorismo, e o aparecimento, em 4434, do conceito de vazio, provavelmente uma invenção dos Eleatas, junto do Duar, confronte com 470, infra, aponta para uma data em pleno século V sobrescrito 2. Sobrescrito uma 445 Menon a Pianon. Londinense 17, 8, DK 44 a 27. Filolau de Crotona sustenta que os nossos corpos se compõem do quente, por não quinhoarem do frio, conforme conclui de constatações como as que se seguem: o esperma é quente. E é ele que produz o ser vivo, e o lugar em que é depositado, e deste o útero, é, tal como ele, quente, e o que se assemelha a alguma coisa tem o mesmo poder daquele com o qual se parece. Uma vez, pois, que o agente produtor não participa do frio e o lugar em que é depositado também não participa do frio, evidente se torna que o ser vivo produzido há de ser, também, da mesma natureza. No que toca à sua produção, Filolau utiliza o seguinte raciocínio: logo após o seu nascimento, o ser vivo inala o ar exterior, que é frio, e depois, como que por necessidade, espelha de novo.
Esta potência pelo ar exterior surge por forma que, como resultado da inalação do ar, os nossos corpos, que são por natureza quentes, possam ser por ele arrefecidos. Sobre escrito 2 tem-se posto por vezes a hipótese, como em Kr, de que os pitagóricos do século V deveriam ser creditados com um conjunto de ideias cosmogônicas muito mais específicas, que envolvessem, em primeiro lugar, a geração dos números, depois a das figuras geométricas a partir dos números, e por fim, a dos corpos físicos a partir das figuras geométricas. Veja-se, Exempli Gratia, Guthrie, HGPI, 23982. Construções tão pormenorizadas são difíceis de enquadrar no conteúdo de 442, Confronticon também 431, e depositam demasiada confiança em textos, Exempli Gratia Aristóteles Met 1028b16. 1090b5, DK 58b23, 4, que não são, quase de certeza, pitagóricos. Desta mesma opinião são, Exempli Gratia, Chermis, Acpa, 132 e SS, Burkerto, Lore, 42.3, ou em outras obras. Exempli Gratia Aristóteles de 409 a 4, sexto advogado Mata. X, 281, Jâmblico Teolólogo. Ariton. P84, 10, DK 44 a 13, que tiveram origem no platonismo pitagorizante da primeira academia, confronte com Exempli Gratia Burkerto, Lore, 66-71. A cosmogonia exposta por Aristóteles é de um interesse considerável. Ela engloba a percepção de que tanto o tempo como os corpos distintos são, de modo diferente, sublinhe-se, contáveis, facto que, no que lhes diz respeito, é fundamental. Onde a teoria se torna fantasista é no tratamento que dá aos conceitos numéricos, de uma maneira geral, formais, ao considerá-los susceptíveis de uma explicação física. Assim, os números devem ser mantidos separados pelo vazio, nas sequências que lhes são próprias. Astronomia e o sistema planetário. 446 Aristóteles de Caelo B13, 293 a 18, DK 58b37, SC. Delta. 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 B1, Delta. A maioria das pessoas diz que a Terra se encontra no centro do universo, mas os filósofos da Itália, conhecidos pelo nome de pitagóricos, têm uma opinião contrária. No centro, dizem eles, encontra-se o fogo, e a Terra é um dos astros que, com o seu movimento circular em redor do centro, dá origem à noite e ao dia. Imaginam, além disso, uma outra Terra em oposição à nossa, a que dão o nome de antiterra. Em tudo isto não buscam teorias e causas que expliquem factos observados, mas antes forçam as suas observações e tentam acomodá-las a certas teorias e opiniões da sua própria lavra. Contudo, muitos outros aqui concordariam em que é um erro conceder à Terra a posição central. Esses procuram uma confirmação mais na teoria que nos factos de observação. A sua opinião é que o lugar de maior valia é o que convém à coisa mais valiosa, mas o fogo, dizem eles, é mais valioso do que a Terra, e o limite mais valioso que o intermédio, e que a circunferência e o centro são limites. Com base nestes raciocínios, são de opinião que não é a Terra que se encontra no centro da esfera, mas sim o fogo. Os pitagóricos apresentam uma outra razão. Sustentam eles que a parte mais importante do mundo, que é o centro, devia ser mais estritamente guardada, e dão-lhe o nome, ou melhor, ao fogo que ocupa esse lugar, de casa da guarda de Zeus, como se a palavra centro fosse totalmente inequívoca, e o centro da figura matemática se identificasse sempre com o da coisa ou com o centro natural. Contudo, preferível é conceber o caso de todo o firmamento como análogo ao dos animais, nos quais são diferentes o centro do animal e o do corpo. 447. 2, 7, 7, DK 44 a 16. Delta, Delta. Filolau coloca o fogo em redor do centro do universo e chama-lhe lareira do mundo, casa de Zeus, mãe dos deuses, altar, vínculo e medida da natureza. E além disso, há um outro fogo que envolve o universo na periferia. Mas diz ele que o centro é por natureza primário e que, em redor do centro, dançam 10 corpos divinos, em primeiro lugar, a esfera dos astros fixos, depois os 5 planetas, a seguir a estes o Sol, depois a Lua, depois a Terra, depois a antiterra, e por fim o fogo da lareira,
que tem o seu posto em redor do centro. O trecho 447 é um testemunho fidedigno de que Filolau foi o autor da teoria pitagórica descrita em 446. Acaso o facto de ele deslocar a Terra do centro do universo faz dele um precursor da revolução de Copérnico? A resposta depende das questões que o seu sistema pretendia resolver e da espécie de razões que ele apresentava em sua defesa. O único fenômeno astronômico mencionado por Aristóteles é a alternância do dia e da noite, alternância que a teoria explica como devido à rotação da Terra, a rotação axial teria, provavelmente, servido para explicar o fenômeno, do mesmo modo que a revolução à volta do fogo central. Um astrônomo podia ter observado, nesse caso, que ele não precisava de fazer com que as estrelas fixas se movessem, Filolau, porém, fá-las dançar. Em geral, parece ter tentado explicar fenômenos, como os eclipses e a origem da luz solar, por meio da sua teoria, ao jeito característico dos pré-socráticos sobrescrito uma. Mas não outros fenômenos com os quais a astronomia grega havia de estar mais tipicamente preocupada, tais como os cursos anuais dos corpos celestes. Aristóteles aceitou o sistema como sendo motivado pela veneração do fogo e do número 10, confronte com 430, e por uma convicção religiosa de que a Terra não tem importância suficiente para ocupar a posição central do cosmos sobrescrito 2. Sobrescrito uma 448 SO2, 20, 12, DK 44 a 19. O pitagórico Filolau sustenta que o Sol, que é como um vidro, recebe a reflexão do fogo cósmico e filtra para nós a luz e o calor, de modo que, em certo sentido, existem dois sóis, a região ígnea do céu e o fogo especular que ela produz. Se é que não é de acrescentar um terceiro sol, os raios que, do espelho, irradiam até nós por reflexão, e que também a estes nós chamamos sol, por assim dizer, uma imagem de uma imagem. Esta explicação é, evidentemente, inspirada na teoria de Empédocles. Acerca do Sol, 370, Supra, também SO2, 20, 13, DK 31 a 56. A antiterra foi invocada para explicar os eclipses, SO2, 29, 4, DK 58b 36. O estilo da explicação foi tomado de Anaxágoras, Hipólito referência I, 8, 6 e 9, DK 59 a 42, 502, SO2, 29, 7, DK 59 a 77. Sobrescrito 2 provavelmente, portanto, Filolau estava, como de costume, a valer-se de uma tradição pitagórica mais antiga, a Hípaso, vejam-se pp 243 de 245, é atribuída a crença de que o fogo é a substância básica. Aristóteles mete 984 a 7, simplo em PHYS. 23, 33, DK 18, 7. Contudo, a ideia específica de um fogo central está testada como uma característica da cosmologia de Parmênides, se bem que obscura, veja-se 307, Supra, e a maioria dos pormenores do sistema dificilmente pode ser anterior ao último quartel do século V, confronte com Supra, N1. 2. A harmonia das esferas. 449 Aristóteles de Caelo B9, 290 B12, DK 58b 35, Delta, SC. Delta. De tudo isto claramente se conclui que a teoria de que o movimento dos astros produz uma harmonia, porquanto os sons que emitem são concordantes, apesar do engenho e da originalidade com que foi exposta, não é, contudo, verdadeira. Alguns pensadores aqui supõem que o movimento de corpos de tais dimensões deve produzir um ruído, já que, na Terra, o movimento dos corpos, de longe inferiores no tamanho e na velocidade com que se movem, produz esse efeito. Além disso, dizem eles, quando o Sol e a Lua e todos os astros, tão grandes em número e dimensões, se deslocam com um movimento tão rápido, como é que não hão de produzir um som imensamente grande? Partindo deste argumento e da hipótese de que as suas velocidades, medidas pelas suas distâncias, têm as mesmas relações que as dos acordes musicais, afirmam eles que o som emitido pelo movimento circular dos astros é harmônico. Contudo, uma vez que se afigura estranho que nós não ouçamos essa música, explicam eles tal facto dizendo que o som está nos nossos ouvidos desde o preciso momento em que nascemos e que, assim, se não distingue do seu contrário, o silêncio, pois que o som e o silêncio se distinguem por mútuo contraste. Aos homens,
pois sucede exatamente o mesmo que aos ferreiros, aos quais, por estarem tão habituados ao barulho da oficina, este já lhes não causa diferença alguma. O trecho 449 atesta uma tentativa de desenvolver com algum pormenor a velha doutrina pitagórica da harmonia das esferas. Vejam-se pp 242243, supra. Aristóteles deixou-se impressionar pelo engenho dos autores de tal doutrina, os quais somos tentados a supor que fizessem parte do círculo de Filolaú. Não existe, contudo, prova alguma de que se tenham feito observações exatas, nem de qualquer emprego de observações que pudessem apoiar a sua ideia. A alma e a sua natureza. 450 Aristóteles de Anima 2, 404 a 16, DK 58b 40. A teoria defendida pelos pitagóricos parece ter o mesmo objetivo, pois alguns deles disseram que a alma não é mais do que as partículas existentes no ar, e outros, que é aquilo que as move. Falaram eles de partículas, porque estas estão evidentemente em movimento contínuo mesmo quando a calma absoluta. 451 Aristóteles de Anima 4, 407b 27, DK 44 a 23. Confronte com Aristóteles Pauteta 5, 1340b 18, DK 58b 41. Uma outra teoria nos foi transmitida acerca da alma. Dizem eles que a alma é uma espécie de harmonia, já que esta é uma mescla e composição de contrários, e o corpo é constituído de contrários. 452 Platão PhD 88d. Esta teoria, de que a nossa alma é uma espécie de harmonia, exerceu e sempre tem exercido um espantoso domínio sobre mim S.C. Quécrates, e, quando foi formulada, trouxe-me, por assim dizer, a lembrança, que eu mesmo cheguei, anteriormente, a sustentá-la. O trecho 450 refere uma crença primitiva, comparável à ideia de que o som de um acetábulo é a voz de um daim 281, juntamente com uma interpretação racionalizante da mesma. 451 representa, provavelmente, uma explicação inspirada pela teoria geral do número pitagórico sobrescrito uma. A especificação de Aristóteles a respeito da espécie de harmonia implícita depende obviamente do Fédon de Platão, e pode bem não ser aquilo que os pitagóricos tensionavam originalmente dizer, de esperar era que eles identificassem a alma com uma razão numérica. Confronte com 430. O passo 452 serve para nos recordar a dificuldade existente em reconciliar a doutrina com a teoria da transmigração. Sobrescrito uma as suas credenciais pitagóricas são sugeridas pelo endosso de Quécrates em 452, confronte com 421, mas seria arriscado atribuí-lo a qualquer pitagórico em particular. 2. A sua imortalidade. 453 Aristóteles de Anima 2, 405 a 29, DK 24 a 12, Delta. Também Alcmeon parece ter sustentado, no tocante à alma, uma opinião muito semelhante à destes S. Tales, Diógenes de Apolônia e Heráclito, pois, segundo ele, a alma é imortal devido à sua semelhança com os imortais, e tem esta qualidade por estar sempre em movimento, já que tudo o que é divino está em movimento contínuo, o Sol, a Lua, os astros e todo o firmamento. 454 S4, 2, 2, DK 24 a 12. Alcmeon supõe que a alma é uma substância que se move a si mesma num eterno movimento e que, por isso, é imortal e semelhante aos deuses. 455 Alcmeon Frei 2, Aristóteles, Problemata 17, 3, 916 a 33. Alcmeon diz que os homens morrem pela simples razão de não poderem juntar o começo ao fim. É provável que Alcmeon não fosse propriamente um pitagórico, confronte com P 357, supra, mas estes textos contêm, de facto, os primeiros argumentos conhecidos que exploram, com interesse, uma conexão entre alma e movimento. Confronte com 450, a respeito da imortalidade da alma, confronte com 285, supra. O trecho 454 sugere que Alcmeon passou diretamente da premissa de que a alma está sempre em movimento para a conclusão de que ela é imortal, e citou, como testemunhos disso, os corpos celestes apenas, Pace 453, como uma analogia de suporte. O que se encontra por detrás da premissa é talvez o pensamento de que só os seres animados se movem a si mesmos, em virtude de possuírem alma. Mas se a essência da alma consiste em mover-se a si mesma,
ela não pode nunca deixar de se mover e, assim, não pode cessar de viver, por conseguinte, é imortal. Confronte com Platão PHDR 245c 246a, um passo aparentemente inspirado em Alcmeon. O fragmento de 455 é ainda mais difícil de interpretar. Provavelmente, Alcmeon faz alusão ao fato de que os meios, graças aos quais os corpos celestes continuam em eterno movimento, vida licet, pela repetição de revoluções, não estarem ao alcance do homem, é porque o processo de envelhecimento é irreversível. Uma pessoa não pode transformar-se de velho em criança, não pode juntar o começo ao fim, enquanto presente num mesmo corpo. Assim, se o homem é imortal, como ensina a argumentação de 4534, deve passar pela morte física, seguida da encarnação num novo corpo. Ética 456 Lâmbrico, Vita Pitagorais 137, DK 58D2. É meu desejo indicar os primeiros princípios que, sobre a adoração dos deuses, expuseram Pitágoras e os seus seguidores. Todas as normas respeitantes à ação e à abstenção da mesma, por eles definidas, são imaginadas com vista à nossa relação com o divino. Este é o seu princípio. Toda a vida é ordenada com o objetivo de seguir o Deus. E a teoria desta filosofia é a de que os homens se comportam ridiculamente, se buscam o bem noutro lugar que não seja das mãos dos deuses. É como se, numa monarquia, se cortejasse, entre os cidadãos, algum funcionário subordinado, com desprezo pelo rei e governante de todas as coisas. Pensam eles que os homens se devem comportar do mesmo modo que numa monarquia, pois, dado que existe um Deus, e que é ele quem detém a autoridade sobre todas as coisas, e que é facto assente que é aquele que detém o poder que devemos pedir o bem, e que todos fazem o bem aos que amam e com quem se comprazem, mas o contrário aos que odeiam, é evidente que é nosso dever fazer aquilo com que o Deus se compraz. 457 Lâmbrico, Vita Pitagorais 175, DK 58D3. Depois dos deuses e dos espíritos divinos, e deste, eles consagraram a maior parte da discussão aos pais e à lei, e dizem que é a ambos que devemos obedecer, não por fingimento, mas com convicção. Em geral, pensavam que é nosso dever tomar como ponto assente que não há mal maior que a anarquia, pois não é da natureza humana sobreviver sem alguém que nos governe. Estes filósofos aprovavam que a cidade se mantivesse fiel aos seus costumes e leis ancestrais, mesmo que fossem um tanto piores do que os costumes e leis de outras cidades, já que não há a menor vantagem, nem é saudável, fugir inconsideradamente às leis vigentes e privar com inovações. 458 Platão, PhD 62b, DK 44b 15. A propósito disto, uma teoria divulgada como doutrina secreta, segundo a qual nós, homens, nos encontramos numa prisão, donde ninguém tem possibilidade de se libertar ou de se evadir. Trata-se, a meu ver, de uma questão de grande importância, cuja verdade não é fácil de elucidar. Mas, assim como assim, isto é algo que, em minha opinião, está correto, sabes, a saber, que quem vela por nós são os deuses, e que nós, homens, somos uma das suas pertenças. Os trechos 4, 5, 6, 7 derivam, provavelmente, de Aristóxeno, confronte com Estobeu ante. 4, 25, 45 e 4, 1, 40, DK 58D4. A sua versão pormenorizada da ética pitagórica está repleta de ressonâncias platônicas. Se histórica, é precisamente uma tentativa de fazer de Platão um plagiário, representando, provavelmente, as opiniões da última geração dos pitagóricos, de meados do século IV a.C. Confronte com 421. Não obstante, estes homens eram discípulos de Filolau, e uma comparação com 458, os ensinamentos de Filolau, confronte com 420, leva-nos a admitir, com probabilidade, que Aristóxeno preservou os aspectos mais relevantes da ética pitagórica dos finais do século V. Em qualquer caso, estes textos recordam-nos que boa parte do constante atrativo do pitagorismo residia nas certezas de caráter religioso e moral que oferecia. Conclusão. O pitagorismo, de que nos fala Aristóteles em 430, provavelmente com base, em grande medida, em fontes orais, é muito semelhante, no que respeita às suas ideias centrais e destaques e à sua geral falta de sofisticação, às doutrinas que atribuímos ao próprio Pitágoras.
É em outros textos que o contributo distintivo dos pitagóricos do século V, sobretudo Filolau, mas não apenas ele, certamente, se torna evidente. Por eles foram dadas explicações mais abstratas e por vezes mais pormenorizadas das questões metafísicas e cosmológicas, cuja origem remonta às mais antigas especulações pitagóricas. Fizeram-no num estilo derivado, em parte, dos anteriores filósofos da natureza e dos eleatas, do mesmo século. Há algo de magnífico na sua tentativa para mostrar como o conceito regulamentador de harmonia abre as portas a toda e qualquer área da filosofia, cosmologia, astronomia, psicologia. Mesmo a sua obsessão com a ordem da ética e da política pode ser interpretada como reflexo desta preocupação central. No seu projeto de matematizar a ciência, pouco foram além de uma fantasia numerológica, a despeito da audácia e engenho de alguns dos seus pensamentos. Mas a ideia contida no âmago do projeto, se é lícito considerá-la como a mesma que os pitagóricos conceberam, tem produzido atualmente frutos surpreendentemente abundantes. A resposta da Jônia. A metafísica de Parmênides dominou a filosofia jônica do século V, filosofia que constituiu a última fase da especulação pré-socrática. Pessoais, engenhosos e frequentemente inventivos como foram os principais pensadores jônicos, cada um deles é adequadamente considerado por terem dado resposta à crítica radical de Parmênides dirigida contra a crença do senso comum no mundo que nos rodeia. Tal atitude é imediatamente óbvia no caso de Melisso, cujos fragmentos apresentam uma versão revista dos argumentos de Parmênides, e não é menos patente no que respeita aos pluralismos de Anaxágoras e dos atomistas Leucipo e Demócrito. E o reelaborado monismo material de Diógenes, que é, talvez, o sistema do século V mais próximo em espírito dos sistemas dos Milésios, continua baseado numa determinação em evitar transgredir o princípio eleático de que o que é não pode nascer do que não é, princípio admitido por todos esses escritores, bem como por Empédocles. Não é fácil especificar quaisquer outros cânones eleáticos sobre os quais todos tenham estado de acordo em apoiar. Por exemplo, Anaxágoras, Melisso e os atomistas, e também Empédocles, sustentaram que a pluralidade não pode provir de uma unidade original, se deve haver uma pluralidade, esta, tal como a realidade, tem de ser básica. Mas será que Diógenes teria concordado com eles? A maior parte desses pensadores, e, uma vez mais, também Empédocles, já não aceita o movimento como algo que possam assumir nas suas cosmogonias, como haviam feito os Milésios. Os seus esforços visam, isso sim, a explicação da sua existência. Mas, segundo parece, os atomistas contentaram-se com dizer que houve sempre movimento, sem qualquer outra elaboração da ideia. Seria, por conseguinte, errada a tentativa de traçar, por forma demasiado ordenada, um quadro do impacto eleático sobre o pensamento jônico. Contudo, dado que um dos mais interessantes e importantes aspectos da história da filosofia grega primitiva, aspecto que facilmente se pode perder de vista, é a sua peculiar continuidade, uma parte de cada um dos principais capítulos que se seguem será dedicada a mostrar, sempre que possível com as próprias palavras dos filósofos, como estes sistemas pós-parmenidianos deliberadamente se esforçam a levar em linha de conta as descobertas da verdade, sob a mediação de Melisso, ou mesmo dos atomistas,